Por que Deus nos criou? Por que Deus fez você? Por que Ele me fez? Será que foi crise de ser Deus? Solidão? Ele precisava de alguém para louvá-lo? Por quê? Deus criou um casal no Éden chamado Adão e Eva. E esse casal tinha uma particularidade: eles não tinham umbigo. Sabe o que isso quer dizer? Eles não tinham hereditariedade. Eles não tinham história pregressa, não tinham passado. Eles foram feitos pelas mãos do próprio Deus. Não era um Silva Santos, um Pereira ou Souza, com todo respeito. E mesmo sem passado para condená-los, as coisas não deram muito certo. E por quê? Onde foi que Deus errou? Na mistura do barro? O tempo no forno? Colocou pouca água? Ele fez a mulher da costela errada? O que aconteceu para tudo dar errado? Pensa bem, uma igreja de 2 membros, que tinha culto todos os dias e o pregador era o próprio Deus, e ainda assim não deu certo. Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele não sabe de tudo? Então, por que Ele não fez o homem sem a possibilidade de pecar? Por que Ele não fez o homem sem a possibilidade de trair, sem a possibilidade de roubar, sem a possibilidade de matar? Por que toda essa história? Depois de tudo, ainda vem Jesus, o Filho de Deus, santo, sem pecado, imaculado, e começa a andar com uma turma que nós não seríamos capazes de sequer ter amizade com eles. Jesus era o Deus encarnado. Por que Ele não resolveu tudo sozinho? Porque Ele não usou todo o seu poder para algo mais objetivo, mais concreto? Ele poderia, por exemplo, ter levantado uma igreja de pelo menos 100.000 membros, deixando um modelo ideal de culto, as músicas que nós poderíamos cantar, um modelo de sermão avivado. Mas ao invés disso, Ele deixou 120 medrosos, que logo depois da sua morte já estavam brigando uns com os outros. Jesus nunca escreveu um livro em 3 anos de ministério, e ainda deixou que um pessoal escrevesse 4 livros falando dele. Aí nós temos o trabalho de ficar procurando e comparando um com o outro. Jesus poderia ter resolvido a nossa dúvida sobre salvação. Gente, cuidado, vocês podem perder a salvação. Ou, pessoal, a salvação não se perde, fiquem tranquilos. Jesus poderia ter resolvido nossa dúvida sobre o tipo de batismo: imersão ou aspersão? Quem deve cear? Qual é a liturgia certa para cultuar? Jesus poderia ter enchido Pôncio Pilatos com o Espírito Santo. Ele poderia ter avivado Herodes e ele poderia ter convertido César. Isso pouparia a morte de muita gente. Mas por que Ele não fez isso? Você nunca se perguntou? Ele não fez isso porque não é pelo serviço. Sempre foi por uma consciência. Se você quer uma casa limpa, você precisa contratar uma empregada. E se você encontrar alguma manchinha, você manda ela limpar outra vez, você está pagando. Mas se você chamar o seu filho para limpar a casa, a última coisa que você está pensando é que a casa vai ficar limpa de verdade, porque você passa mais tempo corrigindo o que ele fez do que aproveitando o que ele fez. Jesus, sozinho, poderia resolver esse problema, porque Ele passa mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o que a gente fez. Então é certo dizer que Jesus não estava nos dando um serviço pensando no resultado. Ele nos deu uma oportunidade de relacionamento, para que através de uma relação nós pudéssemos conhecer mais a Deus, viver mais de Deus, a ponto de torná-lo também conhecido. Tudo que Jesus fez foi pela relação. Ele poderia ter resolvido isso por nós, mas isso não resolveria a nós. Nós temos uma razão inabalável, mas ela é subjetiva, porque o Evangelho não é lógico. A cruz não tem lógica, perdão não tem lógica, misericórdia não tem lógica, paciência não tem lógica. Desistir de alguém depois de fazer tudo por essa pessoa é lógico. Ninguém precisa do Evangelho para isso. Agora, alguém fazer de tudo contra você e mesmo assim você não desistir dessa pessoa não tem lógica. Aí é o Evangelho, porque o Evangelho não desiste. A missão da igreja é formar pessoas que amam como Deus ama, que perdoa como Deus perdoa e que trata como Deus trata, sem ter limites. Deus não nos chamou para atendermos uma demanda. Deus nos criou para nós vivermos um propósito. Deus nos chamou para um propósito de família, de relação, de intersecção e de comunhão.